nós nos incendiarmos na presença de Jesus. Essa noite é a noite de nós nos enchermos para podermos provocar um grande avivamento neste lugar, para provocarmos um grande avivamento na nossa rua, na nossa escola, aonde quer que nós estejamos. Aleluia. Então eu queria que você nessa noite abrisse o seu coração, abrisse a sua mente, porque Deus tem uma palavra para você nessa noite. Jesus quer se revelar de uma forma para você nessa noite. Amém? Então tá, olha, para começar, como que nós vemos o Evangelho de Mateus, está exatamente descrito aqui. Nós vemos dentro do Evangelho de Mateus a figura de Jesus como Messias e como Rei. Será que você pode falar para essa pessoa que está do seu lado aí, Messias e Rei? Messias. É o Messias aguardado pelo povo de Israel e o Rei de todo o universo. Pode pular para mim o próximo, por gentileza. Nós vamos adentrar. Mas eu queria destacar alguns pontos sobre o autor e sobre o livro. É claro que o autor não é o ponto principal, mas eu queria que você soubesse algo sobre o autor, que escreve esse livro, possivelmente Mateus, né? Que também era conhecido como Levi. Levi era um nome que ele era conhecido, e que fica claro isso no livro de Lucas, né? Quando Lucas vai escrever a história de quando Jesus chama Mateus ou chama Levi, Lucas ele descreve que Jesus aproxima-se daquele homem e fala: Levi, segue-me, né? Então Mateus ou Levi é conhecido dessa forma. Ele nasceu possivelmente na Galileia mesmo. Ele foi um dos 12 discípulos. Ele andou com Jesus. Ele foi chamado para o colégio apostólico. Ele fazia parte dos 12 apóstolos. E ele era um cobrador de impostos. O ponto interessante dele ser um cobrador de impostos é o auge da sua história, talvez, porque para nós entendermos como funcionava e como acontecia na época, o Império Romano ele tinha poder sobre todo Israel, sobre todo o povo judeu. Então o Império Romano ele fazia contabilidade, toda a parte fiscal daquilo que todas as pessoas construíam dentro de Jerusalém e dentro do país. Só que o Império Romano ele não cobrava os impostos diretamente para os judeus. O que o Império Romano fazia, gente? O Império Romano, de uma forma inteligente, eles usavam os próprios judeus para cobrarem os impostos dos judeus. Então, o autor do livro é um homem que é letrado, é um homem que fez faculdade, possivelmente na de Gamaliel, é um homem que era ágil com os números, e ele era um cara que sabia fazer contas rápidas, porque ele mexia com troco, ele dava dinheiro, ele pegava dinheiro, ele sabia escrever, porque ele fazia as suas promissórias, né? Foi assim que Jesus conheceu e chamou ele. Jesus possivelmente estava pagando um tributo da carpintaria, Jesus possivelmente estava pagando um imposto, né? Do serviço que ele prestava, e quando ele estava na mesa, na coletoria de impostos, lá ali numa avenida que ficava todo mundo coletando os impostos, ele olha para um homem e disse: Mateus, Levi, segue-me. E por que, gente, que isso é muito estranho acontecer? Porque o nome de um cobrador de impostos nunca era revelado. Eu não sei se você sabe disso, mas o nome de um cobrador de imposto não era revelado, porque se alguém soubesse o nome e o endereço, ou se soubesse mais detalhes daquele homem, podia acontecer alguma coisa. Porque, além desses homens cobrar os impostos aos judeus, esses homens, eles surrupiavam, eles botavam uma notinha lá a mais, uma notinha quente, né, que a gente conhece. Por exemplo, o Júlio vinha pagar o imposto para mim, e aí o imposto do Júlio tinha dado 100 libras, vai. Eu chegava pro Júlio e falava assim: Júlio, deu 180 libras, mas 80 vai pro meu bolso e 100 vai pro governo. Então, esses homens, eles eram odiados pelos próprios judeus. Esses homens, eles eram detestados pelos judeus, porque eles eram irmãos de sangue, porém eles cobravam os impostos desses homens, e além de cobrarem e trabalharem para Roma, eles roubavam. E esses homens tinham
posses, esses homens tinham dinheiro. Os cobradores de impostos, eles tinham posses. Quem deve se lembrar da história de Zaqueu, que sobe na árvore, todo mundo sabe. As pessoas acham que Zaqueu subiu na árvore simplesmente porque ele era pequenininho. Mas não, Zaqueu sobe na árvore também, porque se ele ficasse no meio da multidão, ele devia ser estraçalhado, porque Zaqueu era um publicano, Mateus era um publicano. Então, é esse homem que Jesus vai chamar para ser um dos seus discípulos. Essa referência, onde você pode encontrar em Mateus capítulo 9, versículo 9, se você quiser conhecer a história um pouco, como é narrada a história de Mateus e como Jesus convida ele, está lá em Mateus 9, 9, e o objetivo, como eu disse, é apresentar como Jesus como Messias e como um rei que o povo de Israel esperava. Um pouco mais na frente a gente vai entender o porquê é importante a escrita de Mateus e trazer Jesus como Messias e como um rei, porque as pessoas esperavam aquele libertador, uma pessoa que iria libertar os judeus da mão dos romanos, mas a gente vai dar sequência, a gente vai descobrindo aos poucos o que isso significa. Então fica aí a biografia desse homem, e aí eu pergunto para você, será que você chamaria um homem que roubava para andar com você? Será que você chamaria alguém que terminou de sair da prisão, ou alguém que não era talvez de confiança, talvez que era odiado por todo mundo para andar com você ali? Amém? Não sei se você chamaria. Pode pular para o próximo, por gentileza. A gente vai falar um pouco das curiosidades do livro, rapidamente. As curiosidades desse livro, começando pelo tamanho dele, 28 capítulos, ou seja, ele é o maior dos 4 evangelhos. Mateus, ele tem a maior biografia, talvez, ou os maiores relatos sobre quem é Jesus. Eu acho que o segundo maior livro é o livro de Lucas, com 24 capítulos, depois vem o livro de João, com 21, e o de Marcos, com 16 capítulos, mas o de Mateus, ele se destaca por ser talvez um dos maiores. Ele foi escrito de 58 a 68 depois de Cristo, não se sabe ao certo, quando foi escrito, mas vale ressaltar que o livro de Mateus não foi o primeiro, apesar de estar lá, como o primeiro depois de Malaquias. Ele não foi o primeiro livro a ser escrito. Possivelmente o primeiro livro foi o livro de Marcos a ser escrito, mas eu acredito que ele foi colocado propositalmente depois de Malaquias para poder nos dar a certeza de que ele era o Messias e o Rei que nós estávamos esperando, nós encontramos na figura de Jesus Cristo. Amém? Uma outra curiosidade, na verdade, umas três curiosidades que casam ali, que vêm consecutivas, a palavra escrita Filho de Davi, nós encontramos 10 vezes no livro de Mateus. A palavra Reino de Deus nós encontramos 5 vezes. E a palavra do Reino dos Céus nós encontramos pelo menos essa citação pelo menos 33 vezes. Então, fica claro quando nós vemos essas citações, o que Mateus logo de cara estava querendo dizer. Percebam comigo que a citação Reino de Deus é uma das menores que é citada, ela é apenas citada 5 vezes. E você talvez pode achar, mas é só uma coincidência. Não. Como Mateus é um judeu e está escrevendo para judeus, o judeu ele jamais colocaria o nome de Deus por várias vezes ou inúmeras vezes, porque ele não gostava de citar o nome de Deus. Então ele evita colocar Reino de Deus e começa a mencionar Reino dos Céus. Em Mateus, no livro de Mateus, se cumpre 26 profecias do Antigo Testamento. Por quê? E é claro, nós deixamos isso, 26 profecias do Antigo Testamento, porque as profecias do Antigo Testamento apontavam o Messias, apontavam as pessoas, o Salvador e o Libertador que as pessoas estavam esperando. Então, falar das profecias do Antigo Testamento, e nós vamos ver mais na frente um paralelo que eu tentei trazer para vocês nessa tarde, das profecias com o cumprimento delas no livro de Mateus. Essas profecias que é dada no Antigo Testamento e que Mateus faz questão de mencionar que elas estão se cumprindo para mostrar que Jesus é o Messias aguardado e o Rei de todo aquele povo. E o nosso Rei também, amém, meus irmãos?
E, para finalizar, 42% desse livro ele é inédito. Você não vai encontrar, apesar de serem sinóticos, com o livro de Marcos e com o livro de Lucas, você não vai encontrar 42% do livro que só tem no livro de Mateus. Você não vai encontrar esse material que Mateus escreve. O nome Mateus, traduzido, significa presente de Deus, né? Esse nome maravilhoso, esse nome estupendo, esse nome, né? Me ajuda aí, me dá mais adjetivos aí, meus irmãos, esse nome. Esse nome está amarrado, não. Esse nome lindo, ele é traduzido como dádiva de Deus. Então, fica aqui para vocês um pouco sobre o autor, curiosidade do livro. Eu acho que o livro que tem mais porcentagem de coisas inéditas é o livro de João, quando o pastor Israel vai falar mais à noite. Amém? Quem gosta de spoiler? Não vou dar spoiler, dá um spoiler, pastor, só para não pode, né? Então, vamos pular para o próximo. Quem viver verá. Meu Deus, que ama ele. E aqui eu vou falar sobre a profecia. Tem um microfone sobrando aí? Para a galera participar comigo? Aonde? Aqui? Onde? Aqui? Quem faz 30 anos esse ano? 30 anos. 30 anos. A Viviane e o Tom? Então dá um microfone, escolhe uma pessoa, a Viviane ou o Tom. 30 anos, Viviane, esse ano 30 anos. Meu Deus. Rapaz, está passando. Se você puder ler para mim, por favor, essa citação. Essa citação é uma profecia. É uma profecia para nós enxergarmos Jesus como Messias. Então, a partir de agora, nós vamos começar a ver Mateus transformando o seu livro e aproximando Jesus como Messias prometido, tá bom? Essa profecia está em Daniel 7, 13 e 14. Quando a Viviane lê, você vai perceber o que Mateus vai dizer no próximo tópico que a gente vai falar, tá bom? Pode ler, 30 anos. Na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem, que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu, e foi apresentado a ele, e deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de um rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. Com seu poder é eterno, e o seu reino não terá fim. Gente, é maravilhoso, né? O seu reino é eterno, e o seu poder é eterno, e o seu reino jamais terá fim. Preste atenção comigo como fica claro a figura de alguém poderoso, de alguém que viria para poder libertar um povo, de alguém que seria uma figura extremamente importante, quando o profeta Daniel fala assim: deram-lhe o poder, a honra. Gente, são palavras fortes de se pronunciar, a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, ou seja, ninguém, línguas e raças o servissem. O seu poder eterno e o seu reino jamais terá fim. Quando Daniel profere essas palavras, quando Daniel fala sobre essas profecias, gente, em todo o povo, em todo Israel, eles esperavam uma pessoa que vinha para reinar. Viesse uma pessoa que iria os libertar. Gente, em todo o momento da história, quando nós pegamos a Bíblia, nós vemos o povo de Israel sendo massacrados pelos reinos. A Síria, a Babilônia, o Império Romano. Então nós vemos que essa pessoa que Daniel está se referindo é tão aguardada pelos judeus como nós aguardamos a volta de Jesus Cristo, amém? Agora pula para o próximo para mim. Eu quero que você frise isso, profecia / cumprimentos, tá bom? A profecia de Daniel 7, 13 e 14. Pode pular para o próximo, por gentil. Ô Mateus, tinha um antes que eu pulei sem querer. Tá. Tá, não, isso... Porque ele não baixou na hora. Não tem problema. Isso é só para nós, é um texto que eu coloquei, só para nós entendermos o que acontecia na época, né? No tempo de Jesus, o povo de Israel esperava ansiosamente pelo Messias. Os judeus acreditavam que seria uma figura política e religiosa que iria restaurar a independência e a glória de Israel. O ponto mais interessante para nós compreendermos o Evangelho de Mateus, na sua
na sua alegoria, no seu modo figurativo, em todos os aspectos, é que nós possamos entender o contexto político. Ah, Mateus vai falar de política, é Bolsonaro, fora Lula, Lula livre, não. Foi uma piada, gente. Graças não, né? Então, sabia. Mas é para nós compreendermos que o Império Romano, e ali junto com os reis, junto com o rei Herodes na época de Jesus, junto com toda aquela corja que dominava sobre o Israel ali naquele momento, eles colocavam uma pressão muito grande no povo. Como eu disse, o dinheiro ia todo para a mão dos romanos. A única coisa que Roma não impedia era que eles seguissem na sua religião. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles continuavam com essa parte. Todo mundo se lembra por que Jesus foi preso? E por que tentaram matar Jesus e que Jesus se entregou? Todo mundo se lembra? Porque os fariseus achavam que eles estavam cometendo blasfêmia. Ele é preso por Roma, mas por interferência dos escribas, fariseus, dos judeus. Os judeus que entregaram Jesus na mão dos romanos. Então, a libertação que o povo estava esperando não era espiritual. O reino que o povo estava esperando, o rei que o povo estava esperando não era um rei espiritual. Era um rei igual Davi foi. Um rei como Salomão foi. Um rei que pudesse libertar Israel das mãos dos romanos. Então você consegue compreender que essa restauração da independência e da glória de Israel não é espiritual. Eles literalmente queriam que o Império Romano fosse derrotado por um rei que estava para ser levantado e que já havia sido prometido, como a gente viu em Daniel 12. Então, quando Jesus veio pregando arrependimento e a salvação, muitos judeus acreditavam que ele era o Messias, mas o reino que Jesus veio estabelecer não era dessa terra. E o povo que Jesus veio, que veio, tá errado, acho que teve um erro ali, não? E o povo que veio salvar, e o povo que ele veio salvar, não era apenas o povo de Israel, somos todos nós que somos filhos de Deus, para a honra e glória de Jesus Cristo, amém? Então, eu quero que você entenda o contexto político, a profecia de Daniel, que nós mencionamos, pode pular por gentileza, os dois. E agora o cumprimento. Quando Mateus, de fato nós vamos entrar no livro, quando Mateus escreve o primeiro capítulo, né, é claro que nós não vamos conseguir aqui ler o livro, e não é essa a nossa intenção, mas em Mateus 1, 23, está fazendo alusão, está fazendo o cumprimento da profecia que foi dada a Isaías 7. Que nasceria, o Messias prometido, nasceria de uma virgem. Alguém pode ir abrindo esses versículos para mim? Isaías 7, Miqueias 5, 2 e Oséias 11, 1. Porque nós vamos perceber, pessoal, que essas referências em que Mateus vai citando, Mateus 1, 23, Mateus 2, 6, Mateus 2, 15, são todas elas cumprimentos de profecias do Antigo Testamento. E que profecias eram essas, pessoal? Eram profecias onde os profetas apontavam para o Messias e para o rei. Então, quando chega na hora de escrever o livro de Mateus, o evangelista, né, o cara que nós vemos que é cobrador de impostos, ele começa a sentar e ele é judeu, está escrevendo para judeus. Então, ele está tentando passar para os judeus que Jesus, de fato, era o cumprimento daquelas profecias. É por isso, quem achou Isaías 7,14? Quem quiser pode ler. Pode ler, por gentileza. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal de Deus. Por isso o Senhor lhe dará o sinal da virgem. Ficará grávida e dará à luz a um filho. E o chamará Emanuel. Então, olha o que o profeta Isaías, 700 anos antes, ele começa a dizer sobre Jesus. E o local do nascimento, Miqueias 5,2. Quem achou? Acho que ninguém leu Miqueias aqui. Eu acho que você não sabe onde fica Miqueias. Eu na Bíblia Online não estou achando Miqueias. Alguém roubou Miqueias da minha Bíblia. Quem achou Miqueias para mim, por gentileza? Ninguém achou Miqueias?
Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Da onde a profecia, de qual cidade que ele está falando? De Belém. E o que ele iria fazer? Ele iria reinar. Ou seja, o nascimento em Belém, e essa pessoa ela iria reinar. O Oséias 11:1, quem leu? Quem vai ler para mim? Pode ler por gentileza. A respeito do povo de Israel, o Senhor Deus diz: Quando Israel era criança, eu já o amava e chamei o meu filho, que estava na terra do Egito. Estava na terra do? Quando Jesus ele nasce e o rei Herodes fala que vai matar todas as crianças do seu tempo, para onde que Jesus vai com Maria e José? Para onde, gente? Não, abre para mim, por gentileza, Mateus 2,15. A gente vai pegar a base bíblica. Vai para o Egito. E é referente a essas profecias que Mateus faz questão. O local, o nascimento da virgem. Mateus 1:23. A virgem ficará grávida. É o anjo falando para Maria. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o seu nome de Emanuel. Gente, cadê esse aqui é Mateus 2,15. E estava lá até a morte de Herodes, quando Herodes ameaçou todo mundo, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei-o. Gente, vocês conseguem compreender como as profecias do Antigo Testamento e como os cumprimentos que estão baseados em Mateus fazem essa aliança para mostrar que ele era o Messias? Vocês conseguem compreender, como eu disse aqui no início, que tem um homem no meio da sala e Mateus está tirando a foto dele, e qual que é o retrato dessa foto? Ele era o Messias. Ele de fato era o libertador, de fato ele era aqueles que os judeus esperavam, mas não de uma forma em que eles achavam, mas da forma espiritual, de uma forma em que as profecias se cumpriam nele. Volta para o slide para mim, por gentileza. Nós vamos ver o significado dessa palavra Messias. Alguém sabe qual que é o significado da palavra Messias? Alguém sabe? Enviado? Ungido. Quem falou ungido? Eu. Quem? Douglas. Merece um chocolate. O Cristo significa ungido. Quando Pedro fala bem assim, tá bem ali se você quiser continuar lendo, mas quando Pedro fala bem assim: eu sei que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala Cristo, ele fala: olha, eu sei que você é ungido. O Cristo é como se fosse o significado da parte onde era reconhecida a figura do Messias nele. Então, quando nós falamos de Jesus Cristo, nós vemos o seu significado, ungido, que vem da palavra grega, enfim. Mas aqui eu quero que você perceba como que as profecias do Antigo Testamento, Mateus faz questão de mostrar que elas se cumprem no seu livro. Amém? Próximo slide, por gentileza. Que horas aí, gente? 4 horas já. Próximo slide. E agora, quando eu deixo passar para vocês que Mateus enxerga ele como Messias e rei, eu vou falar para vocês como Mateus comprova na Bíblia e no seu livro que Jesus ele era o rei daqueles judeus. A comprovação histórica de que Jesus era rei. No primeiro capítulo, Mateus faz questão de apresentar Jesus como filho de Davi. Por que Davi, gente? Descendência. Porque Davi era a maior representação de rei que os judeus tinham. E as profecias diziam que o rei tinha que ser de uma linhagem real. Porque, diferente da democracia, #Lula livre, diferente da democracia, a monarquia ela é empossada ao poder de pai para e de filho para filho, e assim sucessivamente. Então, nós vemos que Mateus ele faz questão, logo no primeiro capítulo, se você quiser abrir sua Bíblia, logo no primeiro capítulo, uma coisa chamada genealogia. Deixa eu falar uma coisa engraçada para vocês, só para a gente contextualizar. Na igreja antiga do pastor,
uma igreja que depois se quiser perguntar para ele qual que era. Eu fui algumas vezes lá, né? E aí nessa igreja as pessoas elas queriam ouvir a palavra de Deus e às vezes elas consultavam a Deus e abriam a Bíblia, né? E aí quando você abria a Bíblia, dava uma tristeza, irmão, quando você ia consultar a palavra de Deus e abria lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, estava lá na genealogia. Já aconteceu com alguém aqui? Só para saber. Já aconteceu com alguém? Irmão, você está dando para ouvir Deus falar com você e você fala, meu Deus, fala comigo agora, você ajoelha lá, Senhor, fala comigo agora. E Abraão gerou Isaac. E Isaac gerou José. Aí você fica pensando, mas será que é para me procriar? Será que é para mim ter filhos? Você não sabe. Então, genealogia é isso, irmãos. É um relato histórico que Mateus faz para nós entendermos de quem Jesus vinha. Aí, por exemplo, no livro de Lucas, não querendo passar as barreiras aqui, mas no livro de Lucas, da nossa irmã Priscila, também tem genealogia, não tem, Priscila? Também tem genealogia. Porém, Lucas faz uma genealogia mostrando Jesus da forma biológica, dizendo que Jesus é da linhagem de Davi. Por isso que você abre lá em Lucas e vê que começa com Adão. Lucas mostra Jesus como homem, só que Mateus está querendo definir Jesus como o rei que estava sendo aguardado. É por isso que a biologia, a genealogia dele é real. Então, se você vê lá no primeiro capítulo, você vai perceber que lá no... Eu esqueci agora qual que é o versículo, tá? Minha Bíblia fugiu aqui. Você vai ver que no Mateus 1, verso 1, onde ele fala das 14 gerações. E ele fala bem assim, se alguém achar aí me mostra, por favor. 17, exatamente. Alguém achou? Quem falou 17? Pode ler para mim, por favor, pastor? Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Qual que é o número que sai em evidência aí quando nós vemos? 14. Olha que coisa interessante, gente. Na língua do hebraico, o número 14 ele faz a referência ao nome. E o nome que se dá a essa referência, sabe qual que é? Davi. O número 14 dá essa referência de Davi. Você não achou muito estranho que no primeiro ciclo, Mateus faz propositalmente de colocar Abraão até Davi? Quantas gerações? 14. No segundo ciclo, Davi até o cativeiro, são quantas gerações? 14. Do terceiro ciclo, do cativeiro até Jesus, são quantas gerações? 14. Quando Mateus escreve 14 gerações, ele está simplesmente dizendo, são Davi gerações. Davi gerações. E Davi gerações, para que viesse o filho de Davi, o rei que é nosso. Amém. É interessantíssimo quando a gente consegue compreender nos olhos de Mateus aquilo que ele está querendo dizer. Porque essa comprovação histórica que Mateus faz de relatar toda a genealogia lá, escrevendo nome por nome, é para simplesmente nós olharmos e vermos que Jesus, ele veio da linhagem de Davi, portanto o trono era seu. Não tinha o que contestar, não tinha o que reclamar. Ele era de fato o filho de Davi. Amém. Pode passar o próximo slide, a gente vai fazer também um paralelo entre essa genealogia e essas profecias. Por quê, gente? Porque essa genealogia ela não foi escrita de qualquer forma, né? Possivelmente Mateus pesquisou. A gente chama de pipoca ou o nariz está ruim mesmo? Pipoca? Deus, vou até machar aqui na glória. Bem que liga, Gazaf. Pipoca. É lá dentro? É só para os adolescentes? Alguém tira o Douglas aqui. Tem que nascer de novo. Tira o chocolate que eu dei para ele. Então, eu tentei trazer um paralelo entre essa genealogia e essas profecias. Porque, gente, as profecias do Antigo Testamento, elas se comprovam em todo momento da história, sim ou não? Então, quando Mateus escreve a genealogia, ele não escreveu, ele fez igual o Chico Xavier, fechou o olho e saiu escrevendo os nomes, não. Psicografou. Como é que é? Psicografou. É, esse nome aí mesmo. Então, a primeira profecia que se dá é que ele nasceria de uma mulher. Então, quando Mateus ele escreve o nome
da mãe de Jesus e coloca a Virgem Maria, e coloca o nome de Maria, e coloca o nome de Jesus, e coloca falando da onde ele nasceu, ele está falando dessa profecia que foi dada em Gênesis 3,15, da descendência de Abraão, porque a Bíblia diz que em todas as famílias seriam benditas na família de Abraão, pela tribo de Judá, e a última pela família, e talvez uma das mais importantes, pela família de Davi, em 2 Samuel 7, 12 e 13. E o porquê, Mateus? Nós temos que compreender que esse paralelo entre as profecias e a genealogia. Presta atenção, isso é muito importante. Porque se Mateus não comprova as profecias e os cumprimentos dessas profecias em todo o livro, para os judeus não faziam sentido, porque Mateus está escrevendo para judeus. Então, para eles não iriam fazer nenhum sentido aquilo que ele estava escrevendo. Um pouco mais na frente a gente vai falar sobre os pontos desse rei. Eu não vou entrar muito nos assuntos, mas aquilo que esse rei passa para os seus súditos. Mas é extremamente importante nós entendermos o conceito da época e aquilo que as pessoas não queriam acreditar, né? É por isso que é escrito 4 evangelhos de forma talvez diferente, porém trazendo a mesma pessoa, para que várias pessoas fossem alcançadas, para que o máximo de número de pessoas fosse evangelizadas. Amém? Eu estou terminando já. O próximo slide é como Jesus ele introduzia tem o reconhecimento dos homens também. Quando Mateus ele escreve o primeiro capítulo, gente, o segundo capítulo é extremamente inédito, né? Como eu disse, daquela porcentagem. Mas o primeiro e o segundo especificamente é extremamente inédito. Ele faz o reconhecimento da genealogia histórica, trazendo a sua genealogia, e ele faz agora o reconhecimento dos homens no capítulo 2. Quando Jesus nasce, o que acontece? Quem é que vai visitar eles lá? Os 3 reis magos. Está lá em Mateus 2, ele diz assim: eles perguntaram, onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Gente, comprovação. A comprovação que Mateus traz não é apenas uma comprovação histórica, mas uma comprovação e um reconhecimento histórico, um reconhecimento também dos homens. Se Mateus ele coloca reconhecimento histórico e reconhecimento dos homens, ninguém tinha que contestar nada. Não tinha contestamento. Porque se o reconhecimento foi dado pela genealogia, reconhecimento histórico, acho que apareceu alguma coisa aqui no computador. Se o reconhecimento foi dado pela história e foi dado pelos homens, nós temos que os judeus não tinham que contestar, apesar de mesmo assim existir judeus que não acreditam que Jesus é o Messias. Eles acreditam que o Messias está por vir. Eles não acreditam. Embaixo, ali, uma notinha de rodapé, está escrito assim: lembrando que Mateus está escrevendo para judeus, como eu disse, que se converteram. Por isso ele faz questão de começar o seu livro com a genealogia, para mostrar que de fato Jesus era da linhagem de Davi, até então o maior rei de Israel. É só para poder a gente ver mesmo que de fato Jesus era da linhagem de Davi, teve o reconhecimento da história e teve o reconhecimento dos homens, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Próximo slide, por gentileza. Que horas? 4:10. Aqui você sabia como Jesus introduziu o seu reino. Jesus introduziu o seu reino através das suas exortações, das suas parábolas, profecias e com os seus sermões. Pegando agora, gente, para nós finalizarmos, para nós encerrarmos, nós entendemos agora como Mateus ele mostra Jesus, ele mostra ele como Messias e como rei, trazendo isso, fazendo essa comprovação de que ele era o rei dos homens, reconhecimento dos homens e o reconhecimento de toda a história. Como que, de uma forma geral, sem a gente perder muito tempo, como de uma forma geral Mateus deu a entender que Jesus passava os ensinamentos de que ele era o Messias e o rei para as pessoas, através das suas exortações, através das suas parábolas, através das profecias e através dos seus sermões.
O sermão talvez mais conhecido de Mateus seja o sermão da montanha. Eu acho que deve ter alguma coisa no livro de Lucas, mas eu acredito que talvez em Mateus esteja uma das partes mais detalhadas e as partes mais ali completa de todo o sermão da montanha que Jesus fala. E dali do sermão da montanha, eu acredito, e pelo que eu consegui tirar, foi um dos ensinamentos mais importantes. Depois você leia o sermão da montanha, são 3 capítulos, se eu não me engano, acho que o 5, 6 e o 7 do livro de Mateus. Ele passa ensinamentos para os seus súditos, os súditos desse reino. Então, de uma forma geral, para nós compreendermos, Mateus, no primeiro e no segundo capítulo, fala de Jesus como Messias, de Jesus como Rei. Passando um pouco mais na frente, no sermão da montanha, ele vai falar algumas coisas, pode passar por gentileza para mim, sobre ensinamentos para os súditos desse rei. Lá nesses ensinamentos ele vai falar abertamente algumas coisas como adultério, como juramento, como jejuar, como julgamento, alguma coisa sobre homicídio, sobre ansiedade, onde devo guardar os meus tesouros, como orar a respeito da vingança, como dar esmola e da justiça própria. Então, dentro do livro de Mateus, nós vemos vários pontos, nós vemos vários ligamentos, no Sermão da Montanha principalmente, aonde Jesus, como Rei, ele passa ensinamentos para nós que somos súditos dele, e para que nós possamos avançar nesse reino, tá bom? O nosso próximo e último slide são as características desse rei, que eu tentei encontrar nesse livro, e, sinceramente, meus irmãos, eu não vejo características melhores para definir Jesus como humilde, um rei que foi humilde, um rei que foi obediente, um rei que foi corajoso, um rei que foi servo, um rei que foi submisso, um rei que foi abnegado e um rei cheio de amor. Amém, meus irmãos? Então, assim, no contexto geral do livro, nós conseguimos enxergar Jesus se demonstrando humilde, né, a todo tempo, operando os milagres, mas mesmo assim, mesmo sabendo que ele era Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, obediente até a morte de cruz, bondoso ao ponto de ver crianças vindo ao seu encontro e abraçá-las, ao ponto de ver pessoas passando fome e multiplicando, corajoso, porque para subir no madeiro tinha que ter coragem, tinha que ser realmente o Filho de Deus, para entrar no mar, para poder expulsar demônio, para poder fazer alguma coisa, para poder ter coragem para ser servo, para ser submisso, para renegar as suas próprias vontades, dizendo: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. E é claro, o maior mandamento de todos, que é o amor, que na verdade ele é o próprio amor, encontrado na figura de rei e de Messias no livro de Mateus. Amém? Amém?